Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos então iniciando a nossa preleção. Incrivelmente, as mensagens hoje lidas pela Glessi, nossa trabalhadora, vêm muito de encontro com o nosso tema. Parece que combinamos, viu, Glessi? Mas sabemos que as mensagens são aleatórias, mas a grande maioria delas falavam sobre a busca material, sobre a riqueza e a verdadeira riqueza que devemos nos esforçar para conquistar. O tema dessa noite é Buscai e achareis. Sob fonte, utilizamos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e o livro dos Espíritos, das questões 909 até 912. Esse tema a gente inicia já nos perguntando, né? O que a gente busca afinal na nossa vida? Claro que a nossa vida tem várias etapas, vários momentos, mas o hoje, onde que estamos direcionando os nossos esforços? O que estamos buscando realmente? A introdução desse tema vem, vem sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. E aqui me permitam fazer a leitura de um trechinho bíblico uma mensagem de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que nos fala resumidamente assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate lhe abrirá. Qual homem entre vós que dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós que sois maus saber dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Essa mensagem nos ajuda a iniciar o tema. Quando vemos essa frase, né, essas palavras, buscai e achareis, é uma analogia a essa outra. Ajuda-te mesmo e o céu te ajudará. A lei do trabalho é conseguinte à lei do progresso. O progresso é filho do trabalho. Mas que trabalho é esse, né? Pode ser que tenha algumas pessoas que estão já aposentadas, algumas pessoas que ainda não trabalhem. Toda ocupação útil é considerado trabalho, mesmo aquele que você faz no jardim, aquele trabalho no lar, na limpeza no lar, na alimentação, fazendo o alimento. O trabalho, por mais simples que seja, demanda esforço, demanda algum tipo de dedicação, e é importante que a gente saiba que o modo como realizamos aquele trabalho, mesmo um trabalho repetitivo do dia a dia, influencia não só naquilo, né, que temos algum tipo de contato, quanto no nosso próprio perispírito. Então, em especial, quando fazemos algum tipo de alimento, importante que o pensamento, a energia envolvida naquele momento seja boa. Às vezes nos colocamos pegando, né, em pensamentos vingativos, pensamentos egoístas, pensamentos de raiva. Tudo isso, energeticamente, transmitimos para o alimento em especial. E quando fazemos qualquer outro tipo de trabalho, seja no serviço ou seja no estudo, né, que também demanda uma certa dedicação, é importante que a gente aprenda a conviver com o trabalho de uma maneira boa. No início da nossa humanidade, o trabalho era meramente para a preservação da espécie.
buscávamos alimento, buscávamos a defesa, né? E se manter vivos para continuar a nossa vida. Mas o ser humano, ele tem algo diferente da grande maioria dos animais. Ele tem o desejo incessante do melhor. E é por isso que existe a evolução, tá? A gente não pode entender que isso é ruim. Até porque se nós não carregássemos isso dentro do nosso ser, certamente não iríamos evoluir na medicina, na educação, na infraestrutura, na própria ciência, na tecnologia. Então, é interessante que a gente aprenda. Buscamos constantemente o alimento material, mas também é preciso dedicar um certo tempo, um certo trabalho, um certo esforço para o alimento espiritual. E é crescendo moralmente que a nossa civilização vai passando do estado de selvageria, que já deixou há muito tempo, né, para um estado de civilização. Claro que não temos plena civilização a todo momento, a gente sabe que algumas situações acontecem e às vezes acaba parecendo que a gente é mais selvagem do que civilizado. Mas ainda estamos aqui a aprender e temos diversos espíritos encarnados com diferentes caminhadas evolutivas. Na continuidade do tema, Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos pede a reflexão e o comparativo com as aves. Você já parou para pensar como vivem os pássaros, né? Às vezes dá até vontade de ser como eles, voando para um lado e para o outro, né? Tendo uma liberdade muito grande, buscando seu alimento. E normalmente os pássaros não semeiam, nem colhem, não acumulam nada, como o homem, nem celeiros, mas o Pai Celeste os nutre, a natureza os nutre. E aqui a gente utiliza, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, uma mensagem que Kardec reutilizou da Bíblia, né, também do Evangelho de Mateus, capítulo 6, que fala mais ou menos assim: não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? Assim fazem os gentios, que estão à procura de todas as coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não, assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Aqui é um pequeno trecho que Kardec nos chama a atenção e nos faz refletir, né? Poxa, se a gente levar essa mensagem ao pé da letra, para que estudo, né? Para que trabalho? Se podemos esperar pelo dia de amanhã, o dia de amanhã a Deus pertence, né? Seríamos meros espectadores. A força física, o desenvolvimento intelectual não existiria. Então a gente tem que ter cuidado de levar algumas mensagens realmente ao pé da letra. Certo que essa mensagem, ela no seu interior, nas suas entrelinhas, ela pede que a gente entenda que o esforço, né, do nosso dia a dia é necessário, e que ele é o básico, ele é o mínimo para que a gente não tenha exageros, né, e preocupações a mais do dia que vem amanhã, né? Realmente o dia de amanhã a Deus pertence, mas o que estamos fazendo hoje? Acho que essa é a grande pergunta que esse trechinho vem nos trazer. Deus conhece as nossas necessidades, Ele prevê conforme necessário. Mas nós, seres humanos, né, com nossa
tantas limitações, nossa inferioridade, nós não buscamos apenas o necessário. Por vezes, nos acostumamos também a buscar o supérfluo. E aí a providência divina acaba se distanciando e deixando como advertência. Infelicidades, estresse, doenças são avisos que estamos no caminho errado ou fazendo escolhas erradas. E aí, quanto de trabalho estamos fazendo pelo próximo, pela nossa família, pela nossa sociedade? Será que nos mantemos pensando só em nós mesmos? E o que seria mais correto? Certo que o mais correto é aprendermos a ser cada vez mais caridosos e fraternos, né? E uma das perguntas que a gente pode se fazer quando lida nesse tema do material e o espiritual, né? A busca dessas coisas. Por que que alguns grandes desafios, né, da nossa sociedade, como por exemplo doenças, grandes doenças, a Covid, né? Por que que o plano espiritual não vem simplesmente e nos traz uma cura, né, para esse tipo de doença ou para tantas outras que existem aí? A mensagem de Kardec é a seguinte: os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, do esforço, da fadiga. Caso contrário, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, sem maiores inconvenientes. Eu destaco aqui algumas mensagens também. Caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre teus passos, olha, e tiras tu mesmo. Quantas vezes na vida, né, já tivemos que superar algum tipo de desafio? E quais foram realmente aqueles maiores desafios que mais lembramos, que mais carregamos e que podemos até compartilhar com nossos amigos, familiares, filhos, para aqueles que têm? Normalmente são os desafios mais difíceis, né? Os fáceis até a gente acaba esquecendo e deixando de dar valor. E quanto que a gente pede pela nossa caminhada? Será que estamos lembrando de orar? Lembrando de nos conectar com o plano espiritual, com Jesus, com Deus? Ou aquele santo, aquele espírito, qualquer tipo de entidade que você acredite? Pede a luz, que a luz deve iluminar a tua estrada, e te será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-te. Às vezes estamos passando por problemas, né, dificuldades, sem saber o que fazer, olhando para tudo quanto é lado, e às vezes esquecendo de pedir àquele que sabe tudo, ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso anjo da guarda. Lembremos disso quando necessário. Se for para o nosso bem, eles irão nos acompanhar, nos instruir, nos apoiar. E se tivermos algo ainda a aprender a ser superado, eles também estarão nos apoiando. Apoiando a ultrapassar a pedra, mas que essa pedra seja lembrada para que o nosso esforço, né, não seja em vão, que o nosso esforço seja lembrado e reconhecido por nós mesmos quando temos algum tipo de dificuldade a superar. Mas quando pedir, que a gente peça sinceramente, com fé, com fervor, com confiança e de coração, colocando a humildade e não a arrogância. Esse é o sentido das palavras que esse tema traz: busca e acharás, bate a porta e te será aberta.
E quando a fraternidade entre os povos reinar, o supérfluo de um suprirá a necessidade momentânea do outro, e todos terão necessário. Mensagem de Kardec também é que o rico será um dia como o homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, produzirão muito mais para ele e para os outros. Lembremo-nos, não ajuntar mais bens materiais do que espirituais. Embora isso é difícil, né? A nossa sociedade, o nosso meio de vida nos pede cada vez mais para comprar, ter, conquistar coisas materiais. Mas que possamos fazer o esforço, como estamos fazendo agora, de refletir sobre um tema assim e lembrar de sempre estar olhando quais são os nossos desejos, quais são os nossos pensamentos, qual é o nosso esforço no nosso dia a dia, o que afinal estamos fazendo aqui? Estamos só de passagem, buscando conquistas, uma nova viagem, um novo carro, uma nova casa? E o que mais? Tudo isso é necessário, né? Como a gente viu nas mensagens também. O resultado do trabalho acaba gerando bens materiais, cargos maiores. Isso é meritório para o nosso lado intelectual. Sem essa evolução intelectual, a nossa humanidade estaria na selvageria, né? Mas tenhamos que sempre ter um olhar para o nosso lado espiritual. Não é com leis que se decreta a caridade ou a fraternidade, elas precisam estar no coração, para não serem sufocadas pelo egoísmo. Eis aí a obra do Espiritismo. E meus amigos, minhas amigas, que a gente possa levar essas palavras para o nosso dia a dia, refletir entre nós e nossa própria consciência. O outro, aquele teu familiar, aquele teu cônjuge, aquele teu vizinho, aquele teu colega de trabalho, de estudo, cada um tem a sua caminhada. Deixe que ele faça a sua. O importante é que você aprenda a olhar para si mesmo. Onde estamos direcionando nossos esforços? Vamos olhar um pouco para o lado espiritual? E que assim seja.